Vamos seguir adiante. Hoje nós temos o prazer de estar aqui nesse plantão do Jornal do Comércio com uma companhia ilustre de uma colaboradora do Jornal do Comércio através de seus artigos, que oferecem um conteúdo muito interessante, ligado a carreiras, ligado até mesmo à gestão dessa não separação da vida pessoal com a vida profissional, com muitos ensinamentos e muitas dicas aí úteis para todos nós. Eu tenho o prazer aqui de conversar com a Cristina Monte, que colabora com a gente já há algum tempo. Quanto tempo, Cristina? Fred, eu acho que eu estou fazendo quase um aninho daqui a pouco. Olha aí, tu vai comemorar aniversário. Então eu queria te desejar boas-vindas para esse bate-papo aqui. É uma alegria poder estar aqui hoje, contribuindo, falando um pouco, falando do meu trabalho, trocando informações, e um bom dia para todos nós aqui. Olha, legal. Até dando um furo de reportagem, avisando aqui aos nossos assinantes, os seguidores que acompanham tanto a Amazon Play como o Jornal do Comércio, que nós em breve teremos uma coluna muito especial da Cristina Monte, que vai assinar, uma coluna destinada a negócios, a business, a tudo que a gente quer saber de bastidores aí dessa efervescência que temos aqui no Polo Industrial de Manaus e tantos empreendimentos que têm surgido, porque apesar da crise que nós vivenciamos nos 2, 3 últimos anos, os empresários e quem acredita realmente na possibilidade de empreender, continuou trabalhando, projetando e jogando as suas previsões de investimentos para depois da crise, certamente com oportunidades novas, e a gente percebe que vem num crescente. Então a gente vai conversar com a Cristina sobre tanto a sua colaboração por meio dos seus artigos, são muito ricos em conteúdo, como também desse lançamento da coluna. É verdade, eu estou muito feliz, é uma grande oportunidade de assinar a Mais Negócios, né, que está nascendo aí já forte, com uma equipe de profissionais que estão realmente ligados nos principais acontecimentos, até porque a gente precisa orientar um pouco os empresários, a sociedade em geral, no que está acontecendo em economia, em negócios, para que eles possam se situar e fazer seus investimentos e saber o que está acontecendo no mundo dos negócios. Então, a ideia é ouvir não só localmente, regionalmente, mas também de um aspecto mais abrangente em nível nacional também. A gente vai tentar fazer uma boa cobertura aí, Fred. Até porque tudo está relacionado. A integração hoje é não apenas nacional, mas até global, mundial. Muitas vezes a mudança de um dirigente numa empresa, num comando, influencia completamente o outro lado. Eu acho que nós nunca fez tanto sentido, apesar de ser já uma denominação antiga, não é de hoje, que a globalização realmente hoje é impossível você viver desconectado a essa rede, né? Então você vê que as bolsas, né, bolsas de valor, o preço de petróleo, qualquer coisa, qualquer ação do Trump, qualquer Twitter do Trump, no seu Twitter, qualquer notícia impacta o mundo, com certeza. Cristina, eu queria que tu aproveitasse esse momento para te apresentar para o nosso seguidor que de repente possa não te conhecer, o teu envolvimento com a questão profissional, com o mundo dos negócios, até para ter mais um link com aquilo que tu estás fazendo. Sim, Fred, eu te agradeço a oportunidade. Bom, eu sou jornalista já há alguns anos, né, e sou uma paulistana radicada em Manaus, no Amazonas. Eu digo que essa aqui é a minha verdadeira terra, gosto muito daqui. Eu tenho 3 pós-graduações, em responsabilidade social pela FUCAP, em comunicação empresarial pela Casper Libero, comunicação científica pela Fiocruz. Acabei de me formar agora em História na UFAM, agora em março fiz minha colação de grau, e durante 3 anos e meio, eu fui diretora de comunicação e marketing da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. E há um ano atrás recebi de presente, né, a oportunidade de começar a escrever no Jornal do Comércio, e comecei a escrever artigos relacionados ao mercado de trabalho por conta da minha atividade na BRH. E me apaixonei pelo tema, eu acho que é super importante a gente fazer essa abordagem, essa contextualização dessa nova era que nós estamos vivendo, que é a 4ª Revolução Industrial, né, a chamada Indústria 4.0, e você sabe que os empregos estão mudando, os negócios estão mudando, então eu achei extremamente importante
falar sobre esse assunto. Acabei me apaixonando por conta dos meus projetos. Eu pedi afastamento da diretoria da BRH, mas continuei a escrever e montei um blog a pedido dos meus leitores. As pessoas começaram a me acompanhar, começaram a gostar do meu conteúdo e me pediam um espaço. Olha, por que você não escreve um livro? Por que você não monta um blog e tal? Então, o meu blog tem 3 meses, é o Na Cuia da Cris. Lá você vai encontrar todo o meu acervo, são praticamente 50 artigos que eu tenho escritos lá, publicados no Jornal do Comércio, em que eu abordo a questão não só profissional, mas também a questão comportamental, que eu acho que elas estão muito ligadas, né? Você sabe, Fred, que hoje não basta apenas ter uma faculdade ou ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Você precisa ter habilidades comportamentais para atuar num cenário extremamente instável, né, em termos econômicos, em termos de negócios, onde os grandes empresários também estão se colocando diante dessa revolução, né, também estão vendo como se portar. Nós estamos tendo cada vez mais a entrada tecnológica nas indústrias. Então, a gente entende que é muito importante fazer essa contextualização. Então, eu escrevo muito sobre comportamento, sobre mercado de trabalho, na expectativa de estar oferecendo um conteúdo de qualidade e que possa ajudar aquelas pessoas que estão em trânsito de carreira, ou que estão estudando e estão entrando no mercado de trabalho, para que a gente consiga levar uma informação de qualidade a essas pessoas. A inteligência emocional vale mais do que o QI. É verdade. QIs, olha, né? Fred, é o seguinte, você pode ter o seu exatamente, os 2 QIs. Você pode ter o seu currículo aceito, você pode passar numa entrevista de emprego e pode atuar durante um tempo, mas se as suas habilidades comportamentais, hoje em dia, por exemplo, as empresas elas atuam muito em times, né? Então você pega um pessoal do software, o pessoal de determinada área, de outra área, e forma uma equipe para desenvolver um determinado projeto. Se a pessoa não consegue caminhar bem nesse time de profissionais, vai impactar nos resultados desse projeto. Então, a habilidade de saber se comunicar, a habilidade de saber ter paciência, a habilidade de saber escutar, de saber desenvolver ali emocionalmente, né? Resiliência e uma série de características que todos nós precisamos desenvolver, ajuda muito nesse contexto. Então, facilitar o trabalho do seu time, da sua equipe, né? Com compaixão, com entendimento, com esclarecimento, com paciência, com resiliência, com tudo isso que a gente está colocando aqui, facilita os resultados, né? Então, hoje as empresas elas buscam profissionais nesse time. Você sabe que eu já tenho uma certa idade e quando eu comecei a trabalhar na década... Não parece. Graças a Deus. A gente tinha aquela figura daquele chefe que chegava, às vezes mal-humorado, não dava bom dia, sentava lá na sua mesa e mal passava as instruções pra gente, e a gente já ficava meio assustado com o comportamento dele. No final do dia a gente fazia a nossa entrega e acabou. E ele ficava vigorando lá na empresa durante 10, 15, 20 anos lá, e todos tinham que aceitar aquele tipo de atitude. Hoje em dia você sabe que a figura do líder à frente das organizações é fundamental. Você ter um bom líder, né, que não consiga chefe, motivar. Né? Não o chefe, exatamente. Aí sai a figura do chefe, entra a figura do líder. E as empresas, elas estão necessitando de pessoas com essa abordagem. Então, e isso as escolas não ensinam. Você vai para a escola, você vai para a faculdade, você faz sua pós-graduação, você faz o seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas as habilidades comportamentais, elas nem sempre elas são desenvolvidas nesses ambientes, né, da escola, da faculdade, do curso. Então, isso é primordial hoje. Não basta apenas você ter um bom conhecimento, até que é extremamente importante, mas também ter a inteligência emocional, habilidades, mudar o seu mindset para você conseguir se estabelecer junto à sua equipe, junto às empresas. Acho que é fundamental. Eu acho que esse bate-papo está bem interessante e eu acho que é bastante rico, até mesmo por conta das mudanças que hoje no mercado de trabalho a gente assiste, até mesmo pela mudança que a reforma trabalhista possibilitou, um novo relacionamento das empresas com os colaboradores. Enfim, o trabalhador visto agora mais como um empreendedor de carreira do que como aquele
subordinado, abrigado numa CLT. Exatamente, nas asas de um patrão. Exatamente, tendo verdade. que ficar refém de uma situação. De um sistema. Exatamente. Exatamente. E é uma realidade, Fred. Eu acho que essa questão da lei trabalhista, eu compreendo realmente há uma mudança nos nossos direitos, porque eu também sou uma trabalhadora, mas é uma nova realidade, é um novo mundo. Eu acho que a gente também tem que aprender e entender e aceitar que o mundo não é mais o que era antes. Está havendo uma ruptura cultural, social, e a gente tem que aprender a se estabelecer nesse novo panorama. Não há outro caminho, né? As empresas passam por muitas dificuldades, as próprias empresas estão mudando, na verdade. Tudo está mudando. Na verdade, assim, eu consigo te contextualizar para fazer uma analogia muito simples. Nós estamos no meio de um vendaval, né? E está mudando tudo. Então, as nossas relações humanas, os nossos empregos, nós como pessoas estamos também abertos a mudar, precisamos mudar, e principalmente os empregos e os negócios. Você vê que estão surgindo as startups que estão vindo com força total, que é um outro modelo de negócio. As formas de trabalhar, hoje você trabalha em coworking, você trabalha em home office, também estão mudando. Então, são novos modelos que estão surgindo, são novas realidades que estão chegando, e a gente precisa se conectar a essa nova realidade. Não há volta, é um caminho que nós estamos trilhando, e o que a gente precisa fazer para se dar bem, para entender, é estar aberto a mudanças. Hoje, quem está aberto a mudanças tem muito mais facilidade de compreensão e de se engajar nessa nova realidade. Não dá mais para viver o que foi o passado. O passado, ele serve para nos orientar, mas ele não é o que está acontecendo. Já foi, a gente mudou muito e vai mudar muito mais. Eu acho que nós estamos na ponta do iceberg, muita coisa está para vir por aí, e a gente tem que, de uma forma ou de outra, acompanhar essas mudanças para continuar a nossa empregabilidade e continuar a crescermos e nos desenvolvermos como pessoas. E exatamente, acho que no ambiente dos negócios, as empresas estão nessa atitude disruptiva, e o trabalhador também precisa ter esse entendimento, para que ele não afunde junto com aquela velha visão desse relação trabalho versus a tua atividade profissional. Exatamente, Fred, porque quem não acompanhar vai ficar fora do mercado. Isso infelizmente, já há vários estudos e apontamentos de que, se você não acompanhar, você será substituído. Você sabe que com a própria automatização das indústrias, a própria robotização chegando muito mais forte do que hoje, né? A nossa indústria precisa, né? Dados da CNI já falam que mais de 77% das empresas brasileiras ainda estão num estágio antecedente, né? Você tem aí a China, a Alemanha, Estados Unidos, várias nações que já estão investindo pesado nessa robotização, e nós estamos atrasados. Segundo a da CNI, mais de 77% das nossas empresas estão atrasadas tecnologicamente. Então, o Brasil está perdendo a competitividade. Isso é muito ruim para nós, Fred. Nós perdemos mercado, nós perdemos investimentos, porque qual empresário, um grande investidor de outro país, vai colocar o seu dinheiro num país, num mercado incerto, inseguro politicamente? A gente já tem um quadro, você vê aí tudo que tem acontecido nos últimos tempos na nossa política, e vai investir numa nação, investir num lugar em que a tecnologia, em que os meios, em que a capacitação humana ainda deixa a desejar. E tem outro ponto também, Cristina, não sei se você concorda, é porque hoje o Brasil ele tem um grande problema, que é a questão da burocracia gigantesca e de uma alta carga que incide sobre o setor produtivo. Que isso tudo acaba amarrando. E eu por isso concordo que tá tendo plenamente. Vamos dizer assim, essa ruptura exatamente acontece da necessidade de você quebrar uma pedra grande em pequenas pedras. Exatamente. Eu concordo plenamente com você, Fred. É isso mesmo. Quando eu falo para você que estamos todos no mesmo barco, no sentido de que as empresas também, como na nossa casa, se entra pouco dinheiro, se você tem muita coisa para pagar, você tem que priorizar as coisas, você tem que fazer cortes, você tem que fazer ajustes. O modelo de uma indústria não é muito diferente de um modelo da nossa casa, guardadas as devidas proporções e seus tamanhos e tal.
mas a gerência tem que ser a mesma. A nossa carga tributária, o nosso dinheiro pago, os nossos impostos, o montante que as indústrias pagam, elas são extremamente vigiadas. Eu posso falar isso com toda segurança, porque eu conheço muita gente, empresários que atuam aqui no Distrito Industrial, são extremamente vigiados, tem que estar tudo, não tem que estar 100%, tem que estar quase que 200%, porque qualquer coisa é multa, é tributo, é taxa e tal, são extremamente cobrados. Então, essa carga, todos esses impostos fazem com que o negócio se torne pesado, burocrático. Você, para abrir uma empresa no Brasil... Engessado. Então, você tem que começar a fazer cortes para poder se ajustar a essa nova realidade. Então, enxugar custos é fundamental, é por isso que vem aí a robotização. E mais, Fred, eu te falo mais uma coisa também, que é o seguinte, não adianta você ter apenas a tecnologia, você montar uma indústria maravilhosa, totalmente automatizada, com Big Data, com robotização, com inteligência artificial, se você não tem o fator humano para lidar, para atuar junto a toda essa automatização. Porque a máquina não tem inteligência emocional. Ainda não, já estão querendo, né? Eu não sei no futuro o que nos reserva. Inteligência artificial com certeza já tem. Não, inteligência artificial tem, mas ela vai vir muito mais densamente, muito mais profundamente. E se você não tem um capital humano qualificado? Então, a minha bandeira, vamos dizer assim, é tentar falar para as pessoas o quão importante é elas estarem qualificadas, o quão importante é elas desenvolverem características emocionais, porque você, veja bem, Fred, um outro ponto de vista. Eu penso o seguinte, a gente já foi à Lua, a gente já sabe que tem água em Marte. Há controvérsias, mas assim, grosso modo, né? Pelo senso comum, né? Dizem, né? Que a gente já esteve na Lua, que a gente já descobriu água em Marte e tal. E a gente não consegue vencer barreiras psicológicas e emocionais nossas. Quer dizer, você se desenvolve tanto num plano físico das coisas, né? Que se você parar para pensar, tudo que existe hoje foi um dia pensado pelas mentes, né? Fomos nós que pensamos de alguma maneira e conseguimos colocar os projetos para acontecer. Então, grandes indústrias, né? Enfim, tudo que nós temos aí foi construído. Basta lembrar do Leonardo da Vinci, né? Do helicóptero, naquela época já estava pensado, né? Para você ver, né? São as grandes descobertas. Mas nós ainda temos na esfera psicológica, muitas limitações, né? É por isso que essa semana que passou eu fiz um artigo falando sobre as crenças limitantes. Exatamente, né? E tem a ver exatamente com o que a gente está conversando, com né? certeza, veio a calhar. Tema, não seja o seu pior inimigo. O que você queria passar para o nosso leitor com essa mensagem dele não ser o seu... Como que ele é o pior inimigo dele mesmo? Fred, a gente acaba sendo o nosso pior inimigo quando a gente coloca alguns obstáculos, algumas crenças são as crenças limitantes, que inviabilizam o nosso crescimento pessoal, né? Então, por exemplo, desde que a gente já tem uma cultura, a cultura da religião, a cultura da igreja, né? De que não pode isso, não pode aquilo, que é pecado, né? Ou a cultura também do liberalismo total, tudo pode e não há limites. Mas então, nessa contextualização da igreja, então a gente tem assim, por exemplo, um Deus que fica lá no céu, né? Um Deus supremo que está lá em cima e nós, simples mortais, incapazes, né? A gente já se reveste da figura da incapacidade, né? Porque nós somos tão pequenos e Deus está lá em cima. Isso é uma crença limitante porque a gente não consegue entender que nós também temos a centelha de Deus na gente, né? Nós também podemos realizar. Então, quando você se limita a ser uma pessoa, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho competência para tal coisa, você já se limita. Então, você passa a ser o seu pior inimigo quando você mesmo se limita, você mesmo coloca obstáculos, né? Pensamentos que você dá à vida e como se você estivesse se limitando. Então, a gente tem desde uma questão cultural, que a gente já, né, desde pequenininho a gente já começa a receber essas crenças, nas crenças de família, né, as crenças hereditárias, né, quando o pai briga com você, fala que o seu irmão é melhor que você não sabe, você é burro. Posso incluir mais uma crença limitante? Por favor, vamos lá. A dos sindicatos também, que colocam
que o trabalhador precisa ter a CLT, todos os direitos, não pode perder nada, não pode abrir mão disso, não pode abrir mão daquilo, não há chance de negociação e etc. Isso é uma crença limitante dentro de um panorama que nós vivemos hoje. Isso é uma crença limitante porque você está limitando o diálogo. Quando você limita o diálogo e o entendimento das duas partes, porque eu sempre falo, Fred, eu já fui corretora de imóveis há uns anos atrás, porque eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, e eu sempre dizia o seguinte, um bom negócio é um bom negócio quando é um bom negócio para todos, né? Para quem está vendendo imóvel, para quem está comprando. É aquela coisa do ganha-ganha. Do ganha-ganha. Eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade que acompanha os acontecimentos, a conjuntura estrutural mundial. Eu não estou dizendo nem a nacional. A mundial, você tem que acompanhar o que está acontecendo. São refugiados, são guerras, entende? É o Trump com a economia dele, é o Brasil com a questão, com a nossa questão, é a Venezuela. Você tem que ter um contexto para você entender as mudanças que o mundo está propondo. E você tem que, de alguma forma, saber se colocar. E negociar é tudo hoje em dia. Você não pode ter uma mente, não, eu não vou... Não, eu não vou abrir mão disso. Você abre o seu, mas eu não abro o meu. Nós temos que entrar numa discussão em que todas as partes sejam ouvidas, entendeu? Não vamos ver como é que fica a questão dos direitos dos trabalhadores, que é extremamente importante para todos. Mas vamos fazer isso de uma forma conciliatória, né? Porque nós dependemos da indústria, dos negócios. Os negócios também dependem da gente. Então, por que a gente não faz uma conciliação e vê o que um pode abrir mão e o que o outro pode abrir mão? Sinergia. É sinergia. Sabe? Não tem por onde fugir. Eu acho que é assim que a gente conquista as coisas. E quando eu falo de crenças limitantes, também a gente pode trazer para os negócios, mas a gente tem que pensar também no aspecto individual, pessoal nosso, né? De como que a gente pode ressignificar essas crenças, né? Para continuarmos a nossa evolução. Eu acho que o grande segredo disso tudo, e todo esse contexto que nós estamos falando aqui, vai muito da questão da elevar a nossa conscientização. Acho que o grande barato nisso tudo que a gente está falando é como eu elevo a minha percepção de mundo, qual é o meu... fazer as perguntas internas. Eu acho que essa é a grande mudança, né? Como é que eu posso contribuir para um mundo melhor? Qual é a minha parcela nesse mundo? Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Né? O que eu posso fazer para me melhorar? O que eu posso fazer para contribuir mais? Então, acho que isso é fundamental, a gente parar para se refletir, para refletir sobre o mundo, mesmo nessas mudanças todas. Eu acho que é primordial a gente fazer essa reflexão. Cristina, o bate-papo está muito interessante. Acredito que a gente teria condições de estender por muito mais tempo, mas é sempre bom a gente deixar um gostinho de quero mais, né? Com certeza, Fred. E a gente tem sempre também muitos artigos. Essa semana já tem outro aí, já vindo por aí. Exato. Então a gente combina de retornar até para a gente, quem sabe, passar mais detalhes da coluna, já definir uma data. Perfeito. Podemos agendar semana que vem um outro... Já estamos a postos. Então pronto. Inclusive já vamos estar, se tudo correr bem, dentro dos conformes, já com a coluna para sair no final de semana que vem. E é um prazer poder vir aqui colaborar, é uma alegria, uma satisfação muito grande, eu fico muito feliz de poder estar aqui. Enfim, agradeço a todos pelo convite, pela direção do jornal, pelo meu amigo Fred, que é um grande profissional, parabéns por esse espaço. Pela Amazon Play TV Digital também, que muito obrigada pela Amazon, maravilha. Assim, são parcerias, a gente tem que fazer... Exatamente. Todos ganhamos com isso, então aproveitem. Se inscrevam nos canais das redes sociais da Amazon Play TV Digital, tanto no Facebook como no YouTube. Da mesma forma também, assinem o Jornal do Comércio, busquem pelo telefone que a Bia vai já colocar aí no ar. Acredito que seja o 21015500. Fale com o nosso consultor que certamente você terá um produto de excelência como esse conteúdo que a Cristina está oferecendo aqui através desse bate-papo. Certamente... Muitos dos nossos colaboradores articulistas são especialistas na área que oferecem realmente um conteúdo que é um conteúdo de valor que auxilia nas nossas decisões do dia a dia.